Capítulo 7. A Maria abandonou a psicoterapia antes de ter alta. Apareceu um dia no consultório com um quadro pintado por ela, onde replicou a pomba da paz de Picasso. Ofereceu-me com um sorriso radiante e anunciou que iria viver para o Brasil. Tinha já perdido os caracóis e o tom do cabelo escurecera um pouco. Não era ruivo como o da Margarida. Tinha um tom indefinido entre o castanho e o laranja. No seu rosto, uma chuva de sardas dava-lhe um ar rebelde e havia um sinal de perigo naqueles olhos castanhos quase pretos. A inocência suave do sorriso sempre rasgado contrastava com os monstros mergulhados no poço fundo do seu olhar. Como é que ela, uma criança quase, ia assim embora? Com quem iria viver? Como se iria defender? Do que viveria? Nessa manhã, a Margarida acordara indisposta, com uma dor no ventre que me deixou apreensivo, embora tivesse tentado tranquilizá-la. Aconselhara a ficar de repouso e fora trabalhar, mas não estava descansado. Quiçá o anúncio da ida ou fuga da Maria para o Brasil tenha correspondido ao momento exato em que uma hemorragia se esgueirou do útero da Margarida. Sei que no meu espírito a hecatombe desta e a evasão daquela ficaram ligadas com o nó cego da tragédia. A Maria falou muito, e eu acreditei em pouquíssimo. Depois de escovar as ilusões das suas palavras, o que sobrou foi uma mão cheia de nada. Senti-me frustrado. Tanta esperança no trabalho que ao longo de 3 anos desenvolvi com ela e me permitiu escrever uma tese brilhante, muito aplaudida no meio académico, e depois ela usou a sua liberdade para escolher correr atrás de quimeras. Não tenho maturidade para ensinar estes miúdos, não tenho capacidade para fazer com que os meus pais lhe deem uma educação diferente da que me deram a mim. Começou num tom desistente, referindo-se à irmã mais nova e ao sobrinho, e depois continuou. Como é que eu vou fazer para salvar esta gente de um problema maior? Ela tinha noção que as crianças precisavam de uma educação diferente para estarem mais preparadas para a vida. Não queria que passassem pelo mesmo que ela, nem que a história trágica da sua vida se repetisse. Todavia não tinha forças nem capacidade para levar a cabo essa empresa, e isso causava-lhe um sentimento de impotência com o qual não sabia lidar. Eu sei o que não quero, mas não sei o que quero, desabafou, por fim. 2 anos antes conhecera a Igreja Mórmon e aderir a essa comunidade, não por acreditar nos seus princípios ou professar uma fé comum, mas por ter encontrado no seu seio a segurança e a estabilidade que precisava, além de que ali podia discutir com outros membros sobre os conceitos de bem e mal e fixar-se em valores comuns. Era católica por imposição natural familiar. Professou o percurso religioso como era da praxe na altura. O único evento social que frequentava em criança era a missa das 10 horas da manhã, ao domingo, na igreja de Lordelo do Ouro. Era a sua única oportunidade de se afirmar enquanto membro de um coletivo maior do que ela. Ali havia alguma coisa que a unia aos seus vizinhos. Deixava de ser a coitadinha, a filha dos surdos, e comungava de um mesmo espírito ou crença. Porém, a sua mente era demasiado aberta para se prender a uma única crença, e quando conheceu os Mormons, rapidamente aderiu à sua fé. Por outro lado, a Igreja proporcionou-lhe a disciplina que queria transmitir às suas crianças. Se as deixasse em casa, teriam liberdade para fazerem o que quisessem no bairro, enquanto na igreja, aos sábados, domingos e noutros dias de convívio, estavam cinturados, tinham rotinas e uma educação consciente. Ela acreditava que isso era bom para a irmã e para o sobrinho. Desenvolveu o seu lado espiritual e alargou horizontes, conhecendo novas pessoas e contactando com diferentes formas de pensar e estar na vida. Como em tudo o que fazia, envolveu-se sem reservas, fez amizades e chegou a viajar com membros da sua comunidade até à Suíça. Por que decidiste ir para o Brasil? Perguntei. O Paulo, aquele amigo dos Mormons, foi para o Brasil e convidou-me a ir ter com ele e ver se me adaptava. Achei que isso era bom. Vou ter sustento. Lá em casa o nosso problema é sempre o dinheiro, porque quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Vou ganhar dinheiro e com isso ajudarei a minha família e terei autoridade para impor os meus padrões de educação às crianças. Tinha tantas perguntas para lhe fazer. Como lidaria ela com possíveis assédios desse amigo? Tinha noção que ficaria numa situação extremamente vulnerável?
Quanto tempo demoraria a ganhar dinheiro para pagar a passagem de avião e juntar o suficiente para ajudar a família? Porém, o telefone tocou e percebi logo a tensão na voz da Carla, a nossa administrativa. Disse-me que a Margarida estava no Hospital de São João, na sequência de uma hemorragia. Despedi-me à pressa da Maria. Tentei falar por telefone com um colega do hospital, mas não consegui aguentar a espera e voei pela circunvalação fora. O relógio dela estava pousado em cima da mesinha de cabeceira da cama que me indicaram. Os ponteiros, seguindo a sua rota demasiado certa, ferozmente fria, ignorando que há segundos que são espadas e outros que se perfumam de pólen. Esses foram para mim de gelo afiado e cortante. Não falara com ninguém. Mas sabia. Tinha a certeza. Ela perdera o bebê. E estava nesse momento a ser submetida a uma curetagem. O nosso filho. Chamar-se-ia Joaquim, como o meu pai se fosse menino. Tinha já 24 semanas. Era improvável um aborto nessa fase e, no entanto... Peguei no relógio. O interior das braceletes de couro estava escurecido pelo seu suor. Cheirei-o e desejei estar perto dela. 2 lágrimas desciam quentes pelo meu rosto quando uma enfermeira abrandou o passo, reconhecendo-me de um dos meus estágios. Percebeu que a situação era delicada e teve a cortesia de não me incomodar. O som compassado do relógio, que já viajara muito mais do que eu, estivera em Paris, Bruxelas e Londres, e acompanhara pele com pele a mulher que eu amo anos a fio, sustentava o tempo, aparentava ordem. Foi então que a trouxeram numa maca. Estava ainda sob o efeito da anestesia. Um colega confirmou tudo o que eu já sabia. Nada a fazer. Nada a fazer? Nada a fazer. Senti-me revoltado contra uma qualquer ordem sobrenatural na qual nunca acreditei. Nos momentos de desespero, é preciso que um homem tenha um inimigo para não enlouquecer. Vivemos um luto silencioso, quase clandestino. À nossa volta, as pessoas agiam como se nada tivesse acontecido. E se nós puxávamos o assunto, faziam com que nos calássemos, atirando-nos um punhado de lugares comuns, como: vocês são novos, em breve vão ter um rancho de filhos, e esquecer esse. Foi melhor assim, olha se vinha aleijado. A Margarida ainda tinha dificuldade em aceitar aspectos culturais da sociedade conservadora em que vivíamos. A minha família deixara de se dar comigo por eu viver em união de facto com uma comunista. O facto de não estar casado era para eles tão recriminável como as nossas ideologias políticas e opções de vida. Ainda que me tenha provocado sofrimento, ao fim de algum tempo percebi que fora melhor para mim essa separação. Eu não queria ter nada a ver com a hipocrisia que eles representavam e me queriam obrigar a integrar. O casamento da minha irmã mais velha era uma fachada que escondia traições, esquemas de enriquecimento ilegal e violência doméstica. O meu tio era presidente de um prestigiado clube de futebol da cidade e não tinha qualquer escrúpulo em usar essa posição para beneficiar os seus negócios. Já a minha irmã mais nova era uma Cinderela, manipulada pela minha mãe, que mais não fazia do que arranjar-se e perfumar-se para atrair um príncipe rico e influente. Acontece que padecia de uma doença nessa época pouco conhecida, a bulimia, e mais tarde ou mais cedo acabava por afastar os namorados e os noivos, caindo num pranto depressivo que a minha mãe julgava colmatar comprando-lhe bolos nas melhores pastelarias de Matosinhos. As nossas amizades eram meia dúzia de camaradas do tempo da clandestinidade e da editora, e ainda ao Ferraz, meu colega no hospital, e a Linda Stewart, escritora de origem judia refugiada em Portugal, com quem a Margarida trabalhava em traduções. Para além deles, convivíamos muito de perto com a mãe da Margarida, que acabou por me adotar também como filho. Eu temia que a Margarida quisesse voltar para a França. Sabia que ela tinha saudades de dar aulas e dos amigos que deixara. Fiquei boquiaberto quando, 4 meses depois de termos perdido o Joaquim, ela depositou um envelope em cima da secretária do escritório e me disse que era um manuscrito que pretendia publicar. Abri-o e o título era O Sol do Meu País. No seu pulso, o velho relógio marcava 2h43. Decidi que era tempo e tirei-lhe o relógio. Levei-a para o quarto, a meia. O meu sexto sentido masculino avisou-me que ela conceberia e daria à luz o nosso segundo filho. Assim foi.
A segunda gravidez foi vivida com muito medo, levada em braços para que não se desconjuntasse. A Margarida quase não saía de casa sozinha e viveu por correspondência a aventura de tentar publicar a sua primeira obra. Eu lera e considerara o manuscrito muito bom, todavia tinha de me colocar em causa por me faltar neutralidade e competência de análise literária. Um dia, no meio de cartas de editoras a rejeitarem a publicação do livro dela, chegou um subscrito do Brasil. Era da Maria, claro está. Rezava assim: São José dos Campos, 8 de novembro de 1978. Caro Dr. Paulino, espero que se encontre bem. Estive 6 meses entre o Rio de Janeiro e São Paulo e neste momento vivo em São José dos Campos. Tenho ficado com diferentes famílias, todas elas ligadas à igreja. Inicialmente fiquei instalada em casa do meu amigo Paulo. Tratou-me sempre bem e nunca me faltou ao respeito, mas apercebi-me que ele tinha sentimentos por mim que eu não podia corresponder. Para não alimentar qualquer mal-entendido, preferi sair de casa. Em todo o lado tenho sido extremamente bem tratada. Não tenho trabalho ainda, mas nunca estou parada. Ajudo em tudo o que é preciso e as pessoas agradecem e retribuem, dando-me alimentação, teto, tudo o que eu preciso. Eu vivo com muito pouco. Esta experiência fez-me ver o quão disfuncional a minha família é. Aqui vejo como as pessoas manifestam afetos, dialogam, respeitam, escutam. Confesso que não gosto de alguns aspectos da cultura brasileira. As pessoas são demasiado próximas e informais e eu não suporto que ninguém me toque. Continuo muito preocupada com a minha mãe e o meu sobrinho. Se calhar pensam que eu os abandonei e essa ideia tortura-me e faz-me pensar em voltar para Portugal, o que seria uma derrota porque iria mais pobre do que vim. Desculpe intrometer-me na sua vida. Não leva a mal a minha pergunta, mas fiquei preocupada na última consulta. Está tudo bem com o seu filho? Já nasceu? É menino ou menina? Com estima e amizade, Maria Zambujal. Fiquei feliz com a consideração dela pela relação que estabelecemos e tocado pelo interesse demonstrado sobre o meu filho. Respondi-lhe contando o que acontecera. No dia em que ultrapassamos as 24 semanas, eu e a Margarida fizemos uma pequena festa, que incluiu jantar fora num restaurante ribeirinho, bem perto do bairro da Maria. Era uma noite suave de março e nós dissemos que dessa vez teríamos uma menina. Ficamos horas a discutir o nome sem chegarmos a entendimento. Já estávamos a sair quando nos deparamos com o meu tio embriagado. Não foi um encontro feliz. Estava rodeado de mulheres, algumas delas prostitutas e de rapazes novos, provavelmente atletas do clube que dirigia. Fez um grande escândalo quando nos viu e só não correu pior porque tudo o que dizia caía no vazio, pois ele era completamente desprezado pelo seu grupo. Podia ter ficado vexado, porém sentiu uma enorme compaixão por aquele homem que se dizia tão forte e viril e, no entanto, não era capaz de tomar uma decisão consciente, deixando-se levar por vícios e fraquezas. Uma das prostitutas que integrava o grupo era a Ana, irmã da Maria. Pensei no filho, na aventura da Maria para o tentar proteger e entendi o quanto era difícil a sua vida. Estar constantemente a escolher o bem, num meio que a puxava para o caminho das soluções aparentemente mais fáceis, exigia um desgaste de energia constante. Ainda que com precalços, era espantoso como ela se fora conseguindo manter afastada dos tentáculos de um polvo poderoso. Durante a viagem de regresso a casa, falei da Maria à Margarida o tempo todo. A Margarida passou a trabalhar a partir de casa e a Linda visitava-a com muita frequência. Passavam tardes inteiras a discutir assuntos relacionados com livros e traduções e depois ela ficava para jantar. Eu costumava chegar tarde do hospital. Não conseguia despachar os pacientes. Era mais forte do que eu. Tenho dificuldade em respeitar horários quando tenho à frente pessoas que precisam de mim. Ainda assim elas nunca se preocupavam com a comida. Era como se vivessem de palavras, ou dos sonhos e ideias que elas lhes despoletavam. Ouvia-as rir quando entrava em casa, quase sempre depois das 8, e depois de uma saudação rápida punha-me a inventar omeletes, arroz de atum ou frango estufado com ervilhas, o predileto da Margarida. Às vezes descia ao rés do chão e batia na janela de vidro da dona do mini-mercado para lhe pedir que me vendesse ovos, cenouras ou fruta para a sobremesa. Preocupava-me com a alimentação do bebê,
porque sabia que a Margarida era etérea e se esquecia de coisas tão mundanas como comer. Acertamos. Tivemos uma menina maravilhosamente perfeita. Vivemos um júbilo quase idílico, só nos faltava decidir o nome da nossa filha e não conseguíamos chegar a qualquer acordo. Já elas tinham tido alta e estavam em casa quando eu decidi que era hora de ir à conservatória fazer o registro e iria ceder. Seria Celina, como a Margarida queria. Fui-lhe dizer, mas ela não concordou. Disse-me que queria que fosse Catarina, como eu quisera. Fiquei confuso e nervoso com a responsabilidade de ter de ser eu a escolher o nome. E então cometi um erro que a minha filha nunca me perdoou. Registrei-a como Celina Catarina, o que fez com que a miúda tivesse dupla identidade. Para nós foi sempre Catarina e fora de casa era Celina. Enfim, uma parvoíce minha que infelizmente não teve oportunidade de redenção. A Catarina tinha 2 meses quando soubemos que o livro da Margarida seria publicado. Quero eu dizer, o primeiro livro dela, pois durante a gravidez ela escreveu um segundo, desta vez uma peça de teatro. A minha sogra tomou conta da menina a tempo inteiro, porque a vida da Margarida tornou-se alucinante com o esforço de divulgação do livro e os meus horários não melhoraram nada. Além do mais, ela fazia-nos o jantar e ainda nos mandava comida para casa. Em sentido oposto, a minha mãe afastou-se cada vez mais. Fiquei extremamente magoado por ela nunca se ter interessado pela neta, tanto mais que tinha o seu nome. Mas aprendi a aceitar. Por mais cansado que pudesse estar, ou por piores que as noites fossem, não me lembro de ter passado qualquer período da minha vida sem um livro por perto. Sei que estava a ler um dos diários de Miguel Torga. Não me recordo ao certo qual, mas sei que descrevia a viagem que ele fez pela Europa, pouco depois de terminar a Guerra Civil Espanhola e da repulsa dele pelo regime franquista, ao contrário dos companheiros de viagem que tomavam uma posição de alinhados com o sistema por cobardia e conveniência, o que o enojava. Recordo-me que essas leituras me fizeram sonhar com viagens. Nunca viajara para lá dos Pirineus e agora era mais improvável com a criança tão pequena e talvez por ser difícil, esse apelo surgia em mim com mais força. Um dia, à hora de almoço, passei numa agência de viagens e recolhi prospectos com informações sobre uma viagem à Toscana que incluía visitas a cidades que o Torga visitara e onde me imaginava a ser muito feliz com a minha mulher. Iria falar com a minha sogra para me ajudar a convencer a Margarida. A Catarina ficaria bem com a avó e a viagem era só de 6 dias. Estava no meu consultório a estudar o mapa da Itália quando ela entrou, sem ter passado pelas administrativas. Vinha tisnada pelo sol e o sorriso continuava a ser aberto, como um girassol exposto à luz. Ofereceu-me um livro sobre astrologia e falou pelos cotovelos. Vou estudar à noite. Falei com as minhas irmãs. Elas é que me pagaram a passagem de volta. A Ana vive em Aveiro e Antónia no Porto. Ela diz que quer deixar essa vida, mas não sei. Dão-se com gente influente e não têm coragem de os deixar. Marcamos novo ciclo de psicoterapia. Passamos a encontrar-nos uma vez por mês. Depois de uma longa batalha, consegui convencer a Margarida. Ela ficou muito deprimida por ter desmamado a Catarina. Entretanto, a nossa viagem foi magnífica. A lua de mel que ainda não tínhamos tido, o hino de louvor pelo amor que partilhávamos e os 2 frutos que gerara. Nunca esquecemos o Joaquim, nem deixamos de falar sobre ele. Alugamos um carro e subimos colinas verdejantes repletas de vinhedos e oliveiras. Serpentamos estradas ladeadas por ciprestes. Dormimos em vilas com séculos de história. Visitamos pequenas cidades com marcas culturais e patrimoniais romanas e etruscas. Entre museus, palácios, igrejas, monumentos, pontes, praças e oficinas de artesanato, os 3 dias em Florença foram demasiado curtos. Contemplamos obras dos mais renomados pintores, escultores e arquitetos como Miguel Ângelo, Botticelli, Caravaggio, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Giotto. Fiquei, porém, com a sensação de que a abundância de beleza me distraía e me impossibilitava de absorver e digerir no meu espírito. Estou convencido que a mesma maçã pode ser um verdadeiro banquete para quem tem fome e ser completamente desprezada num festim. Do mesmo modo, uma obra de arte pode ser maravilhosa se estiver sozinha numa parede ou ser mais um quadro se estiver numa sala com dezenas de outras obras.
Sala essa de um palácio com dezenas de outros espaços expositivos. E então, se esse palácio estiver numa cidade que é toda ela um museu, a dada altura desisti de absorver informação e alegrei-me por ouvir o tic-tac do relógio dela sempre por perto. Sintonizei-me com o tempo e fomos tão felizes. Na igreja de Santa Cruz, depois de termos contemplado os frescos de artistas como Giotto, Brunelleschi ou Donatello, caminhávamos por entre as tumbas de Galileu Galilei, Maquiavel, Lourenço Ghiberti e Miguel Ângelo quando ouvimos um casal a falar português, e para mais com a inconfundível pronúncia do norte. E o mais engraçado é que a Margarida reconheceu a senhora. Era a Madalena, sua colega do liceu. Como elas não paravam de conversar, acabamos por ir almoçar com o casal, numa pizzaria, pois então. São ambos professores do ensino secundário, ela da área de letras e ele de matemática. Despedimo-nos com a promessa de um reencontro no Porto. A última tarde foi passada entre o mercado central da cidade e a Ponte Vecchio, parando imensas vezes para comprar lembranças, sobretudo presentes para a Catarina, ansiosos por a compensar pela ausência de uma semana.